Senhor, Atos 10, vamos ler os versículos 42 e 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Bom, quando a gente vê o contexto dessa história, vem falando de Cornélio e de Pedro. Cornélio, o centurião, um dia orando, tem uma visão do anjo de Deus, e então o anjo de Deus manda que ele busque Pedro. Ele estava em Cesareia, manda então buscar Pedro. Então ele manda buscar Pedro, e quando Pedro chega, ele começa um discurso. Mas você vai ver onde eu quero chegar. Bom, na madrugada de sábado para domingo, uma preocupação veio à minha mente. Eu até cheguei a comentar aqui na EBD. E a preocupação de muitas pessoas, servos de Deus, mulheres, homens, abençoados por Deus, ungidos por Deus, vem falando muito sobre morte. É morte daqui, é morte dali. E geralmente eles vêm falando de uma forma que está afetando as pessoas, não trazendo refrigério ou não trazendo paz, mas trazendo até mesmo medo. Nós sabemos que nas escrituras, do Apocalipse, que todas as coisas vão se cumprir, sabemos que o Senhor Jesus ele vai voltar, sabemos que no mundo teremos aflições, teremos tribulações, mas afeta de uma forma muito triste as pessoas, está afetando de uma forma muito triste as pessoas. E meditando sobre isso na madrugada, eu lembrei da palavra do Senhor, ele falando: eu vim para que tenham vida em abundância. Então eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas que abundância é essa se nós falamos só de morte, se nós só pregamos morte, e se Jesus é vida? Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que falar de vida, porque a vida do Senhor Jesus, ela foi muito preciosa aqui nessa terra, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. E aí, pensando sobre essa vida em abundância, creio que é o Espírito Santo de Deus que vem falando aos nossos corações, que é por volta das 3 horas da madrugada, que eu acordei. Ele vem falando sobre, e eu comecei a pensar: mas abundância, que vida abundância? O que traz essa vida abundância? Bom, a vida abundância, ela traz fé, ela traz salvação e ela também traz paz. E é uma coisa que muitas pessoas hoje não estão sentindo: paz. Paz para atravessar as lutas, paz para fazer diferença nas nossas vidas e até mesmo para mostrar para as pessoas que em meio às tribulações nós temos paz. Bom, nós sabemos que a fé, ela é a mola propulsora que rege, que move a nossa vida cristã. E não somente a nossa vida cristã, porque muitas pessoas não são cristãs e dizem ter fé. Mas a fé, ela é a mola propulsora da nossa vida cristã. E a palavra de Deus diz que o meu povo viverá pela fé. Então nós vivemos não por vista, não por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé. Nós colocamos a nossa fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o que nós falamos aqui. Então Jesus Cristo, a nossa fé é colocada nele. Então através dele eu vou ter essa vida em abundância. Por que eu comecei com fé? Porque com fé, pela fé, nós vamos ser salvos. A palavra de Deus diz em Efésios 2:8: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, por meio da fé, eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu sou salva. E quando Jesus ele vinha falando ali, quando ele pregava, e quando Jesus curava, ele sempre usava para algumas pessoas e falava: a tua fé te salvou. Então a fé, ela nos leva à salvação.
Então nós nos agarramos à nossa fé e somos salvos pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E fala também de paz. Então a paz, ela faz parte dessa vida abundante. E justamente por isso nós precisamos de paz para atravessar tudo que nós temos que passar nessa vida. Quer sejam aflições, quer sejam tribulações, dentro de nós, mesmo que o mundo inteiro esteja em guerra, dentro de nós tem que haver paz. Paz para passar por todas as tribulações e aflições do mundo. E Jesus, ele disse, né? Na palavra de Deus, está escrito, Jesus, ele falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então Jesus, ele é paz. Então a paz que ele nos dá é uma paz diferente, é uma paz que o mundo não dá. O mundo pode dar um refrigério temporário para que a gente passe por alguma situação, mas Jesus, ele é a paz permanente. Então ele fala aqui em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas aí, continuando essa meditação, no domingo eu falei até aqui, continuando essa meditação, Deus foi falando ao meu coração, e foi falando sobre o ministério do Senhor Jesus. E nós vimos aqui, no versículo 36, desse texto que nós lemos, ó. Dá uma olhada lá, em Atos 10:36, diz assim: conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, ele é o Senhor de todo. Então essa paz está confirmando aqui que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é paz. Você concorda comigo? Está escrito na palavra, paz. Essa paz que o mundo não sabe dar, que o mundo não nos dá, mas que só o Senhor Jesus Cristo nos dá. E a mesma unção que está sobre Jesus, ou estava sobre Jesus, porque Jesus agora está no céu, agora ele é rei, ele deixou para nós que somos seus discípulos. Então nós que somos discípulos do Senhor Jesus, temos a mesma unção do Senhor Jesus. Porque nós cremos no Senhor Jesus e nós continuamos a obra que o Senhor Jesus começou. Então o Senhor Jesus, ele começou uma obra aqui na terra e essa continuação vem através de nós. Quando você lê no último capítulo de João, no último versículo, fala assim que se fosse contado, não daria para colocar nos livros tudo aquilo que Jesus fez. Sabe por que também que não daria para colocar? Porque não parou lá. A obra do Senhor Jesus, ela continuou através de cada um de nós. Somos nós que fazemos alguma coisa? Não, é o Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo é que opera todas essas coisas. Então a obra do Senhor Jesus Cristo, ela tem continuidade. Então nós vamos avançando a cada geração, a cada etapa do mundo, as obras do Senhor Jesus Cristo continuam através de nós, que somos os seus discípulos. E ele disse assim, sobre o seu ministério. Ele usou o texto de Isaías, 61, dizendo, lá em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando você lê lá em Isaías, tem mais coisa falando. Então, esta unção que o Senhor Jesus teve está sobre cada um de nós. E nós temos essa obrigação de continuar a obra que o Senhor Jesus iniciou. E eu pergunto para você, hoje, você tem ideia de quantas pessoas estão cativas? Você pode imaginar quantas pessoas estão oprimidas pelo diabo? Que suas vidas têm sido levadas ao desespero pela falta de esperança?
E muitas delas resolvem acabar com a sua vida física, porque elas não têm mais esperança, elas não conseguem mais acreditar em nada. Coisas mentiras do inimigo já tomaram as suas mentes. Eles estão cativos ali. Cativos. E eu vou dizer uma coisa para você: os cativos não estão só lá fora, estão dentro da igreja também. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos de nós, quando aceitamos a Cristo, quando começamos a nossa caminhada, à medida que nós vamos avançando, conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando. Mas muitas pessoas não conseguem se libertar. Muitas pessoas continuam ali cativas. Eu não sei se você já viu na televisão, quando a polícia chega lá e toma posse de um cativeiro. Eles dão até um nome que eu me esqueci agora. Eles vão lá e conseguem encontrar a pessoa e entram naquele cativeiro. Você já viu como as pessoas estão naquele cativeiro? Elas estão desnutridas, elas estão com medo, elas estão ali assustadas. Por quê? Porque a sua vida está correndo risco. Em geral, eles mandam pedir ali o resgate pela vida daquela pessoa. A grande verdade é que Jesus já pagou esse resgate por cada um de nós. Jesus já pagou o resgate dos cativos. Mas agora resta a nós continuar a tarefa e fazer aquilo que o Senhor Jesus disse na tua palavra: a unção do Senhor sobre nós para libertar os cativos. E aí eu fui ver uma definição primeiro, de pessoas cativas. Então essas pessoas são pessoas presas às mentiras do inimigo por causa do pecado, e que precisam conhecer a verdade que é Cristo para alcançar libertação. Então hoje, quantas pessoas estão dentro das igrejas e que estão precisando se libertar do pecado? Muitas delas sem força para isso, mas nós estamos aqui para orar por elas, para dar apoio, para discipulá-las, para que elas consigam se libertar deste cativeiro. E a outra definição, e lógico, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou: ide, como está lá em Marcos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então este papel é de quem? Nosso. Então o papel de libertar os cativos, a unção do Senhor Jesus ficou sobre nós, porque o Senhor Jesus foi para o céu. Agora nós usamos o nome do Senhor Jesus para libertar os cativos. É só para pastores? Não, para cada um de nós. Quantas pessoas chegam até nós e nós vemos que elas continuam cativas ao pecado, que elas continuam errando e pecando naquele mesmo, tropeçando naquela mesma pedra. E muitas vezes fazemos vista grossa, não ajudamos, mas não chamamos a atenção e deixamos continuar a fazer aquilo. Então nós estamos deixando que as pessoas continuem no cativeiro. Então nós precisamos libertar as pessoas do cativeiro. Ele fala também da liberdade aos oprimidos. Então, libertação aos que estão nas trevas, o que inclui libertá-los do cativeiro do pecado. Abrir o entendimento dessas pessoas com a palavra de Deus, porque eles não sabem que caminho tomar. E muitas pessoas, e às vezes a nossa insensibilidade vai tomando o nosso coração, e que a gente começa a falar: ele escolheu aquilo ali porque ele quis, ele está daquela forma porque ele quis. Sim, a vida, ela é escolha, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para ajudá-los a sair disso. Eu não sei por que toda aquela meditação, mas Deus foi falando ao meu coração, porque naquela semana também houve uma reportagem ali da Rede Record, do jornal, e falando sobre as pessoas que ficam lá na Cracolândia. Quantas pessoas perdidas, quantas pessoas
sem esperança, quantas pessoas botando ali a sua expectativa de vida numa pedra de crack. Isso me incomodou, isso começou a doer no coração. E eu falei, meu Deus, o que vamos fazer? Eu sei que Deus levanta pessoas para fazer determinados ministérios, e às vezes achamos que o nosso ministério não nos cabe. Isso daí não nos diz respeito. Eu sei que Deus tem levantado homens e mulheres para ir em determinados lugares. Cabe a nós descobrir qual lugar que Deus quer que nós estejamos. Em qual lugar Deus quer nos levar para libertar os cativos e os oprimidos. O que nós devemos fazer para a libertação dessas pessoas? Então a primeira coisa a gente já faz, que é orar. Quando nós ficamos sabendo de alguma coisa assim, nós imediatamente começamos a orar por aquela situação, orar por aquela vida. E Deus, Ele toca o nosso coração. Nessa mesma rede, nesse mesmo jornal, semanas antes eu tinha visto uma família na Argentina, uma esposa, um marido, 2 filhos que foram para a rua. Família linda, que não tinha mais como se sustentar, não tinha mais como pagar o aluguel. E às vezes eu fico olhando, meu Deus, como essas pessoas conseguem olhar para isso e não doer o coração? Como conseguem ver a situação dessas pessoas e não se comoverem com isso? E não fazerem algo, nem que seja uma oração? Nós precisamos começar a olhar essas coisas. É tão bom quando a gente vem para a igreja, somos salvos, somos libertos, né? Alguns de nós já nos livramos do cativeiro, mas espera aí, tem pessoas que ainda não saíram, tem pessoas que continuam morrendo. Você já ouviu a quantidade de moradores de rua, como foi aumentada a quantidade de moradores de rua, quer seja aqui em Coqueiral, quer seja em qualquer outro lugar? Dia desse eu passei uma família, eu falei, Jesus, me dê condição, porque com condições eu tiro essas famílias de lá. Mas eu sei que precisa de toda uma estrutura, e eu ainda não a tenho. Então eu oro ao Senhor para que me dê essa estrutura, e oro ao Senhor para que quando as pessoas passem, não se tornem insensíveis à dor das pessoas. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão oprimidas, e nós temos a esperança. Pedro falou que nós temos que estar sempre prontos para responder a razão da esperança que há em cada um de nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos mais ficar insensíveis, nem que seja uma oração, nem que seja levar a Deus ali um pensamento, ou passar ali, porque você vê que quando o Cornélio teve a visão do anjo, o anjo falou, as suas orações e as suas esmolas chegaram aos céus. Então ele mesmo sendo ali um centurião, mas ele se preocupava com as pessoas que estavam com necessidade. Tanto é que quando Pedro chega lá para pregar a palavra de Deus, para falar com ele, não está só ele ali, mas ele chamou toda a sua família e seus amigos para ouvirem a palavra de Deus. Porque é assim que um coração sensível, ele tem que agir. E Deus foi falando ao meu coração, nós temos que levar a esperança, porque o inimigo, ele está roubando a esperança das pessoas. Nós vemos isso através das mídias a todo tempo. Ele está roubando a esperança das pessoas. Ele está levando pessoas ao desespero. E nós temos a mensagem de esperança do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando Ele tira isso, sabe o que Ele faz? Ele tira das pessoas a esperança de se salvar, a esperança de ver um dia melhor, a esperança de ter uma vida eterna. Porque a vida em abundância não é só aqui, ela transcende para a vida eterna. Vida, Jesus é vida, e nós temos que levar vida para as pessoas, e
e não morte. Porque o Evangelho das boas novas que nós lemos aqui, de paz, para fazer com que essas pessoas, agora também não podemos ser hipócritas, eu vou lá orar para fulano de tal, sendo que as pessoas estão precisando de uma cesta básica, ou se estão precisando que se pague um gás, ou se estão precisando de algum remédio. Então a gente também não pode ser hipócrita. Então a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para Ele nos direcionar, para que nós possamos ajudar essas pessoas que estão cativas e oprimidas a encontrarem a sua posição, a sua direção na vida. Para que elas tomem a sua própria decisão. Eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero ficar com o Senhor Jesus, eu quero servir ao Senhor Jesus. Mas isso tem que partir delas. Mas quem vai levar essa mensagem até elas? Nós. Somos nós que temos a unção que estava sobre o Senhor Jesus. Somos nós que temos a unção de curar os enfermos. Diz aqui a palavra de Deus que Jesus, para a gente impor as mãos sobre os enfermos, que eles seriam curados. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só que tremendo. Você acha que Jesus deu só essa autoridade para os seus discípulos? Não. Jesus deu essa autoridade, porque somos também discípulos de Cristo. Quantos de nós estão enfermos? Quantas pessoas estão enfermas? E quantas vezes estão precisando de que nós imponhamos as mãos sobre eles para que eles sejam curados? Cada um de nós aqui sabe de alguém que está doente. Mas não é meu chamado. Como assim? O chamado não foi só para aqueles 11 discípulos, chamado todo o povo de Cristo. Todo o povo de Cristo que crê no Senhor Jesus, ele tem que apresentar estes sinais, porque eles vão nos acompanhar. Logo, está nas nossas mãos. Somos nós que temos que fazer a diferença. Somos nós que temos que dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. E nós precisamos, por causa disso, falar mais do Senhor Jesus, pregar mais do Senhor Jesus, mostrar mais do Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus, eu sempre, quando Nivaldo ou Carolinho ou eu mesma faço alguma coisa, eu sempre me pergunto: Jesus faria isso? Jesus faria isso? Ele falou aqui na sua palavra, no versículo, que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Então sou eu que vou me tornar juiz dos meus irmãos? Não sou eu que me torno juiz, é o Senhor que é juiz. Nosso papel é pregar a palavra do Senhor, é invocar o nome do Senhor, é orar por essas pessoas, é clamar a Deus por essas pessoas. Nós estamos loucos para que Jesus volte, mas não queremos fazer a nossa parte. O Evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura. Mas hoje nós temos a mídia, eu coloco lá. Mas é tão diferente quando você fala cara a cara com a pessoa. É tão diferente quando você assume um papel e fala assim: não, essa pessoa eu vou discipular, essa pessoa eu vou ganhar para Cristo, essa pessoa eu vou ali mostrar para ela que eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. É muito diferente do que a gente colocar lá nas mídias. É cara a cara, é abraço, é amor, porque Deus é amor. É se importar, é não perder essa sensibilidade, é fazer a nossa parte.
No versículo 37 diz assim: essa palavra, vós bem sabeis, foi pregada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então é isso que eu falo, a unção de Jesus está sobre nós, está sobre os seus discípulos. E Jesus, ele já deixou tudo direitinho para a gente. Não pense que Jesus nos deixou aqui. Você viu que quando Jesus estava ali, 3 anos mais ou menos e meio, ele ensinou aos seus discípulos. Eles andavam com o Senhor Jesus. Eles viam aquilo que o Senhor Jesus fazia para que eles pudessem lá na frente fazer o mesmo. Ele foi pelo exemplo. Olha, eu faço isso e eles lá na frente também farão. Então a gente vai pelo exemplo. Queremos filhos que tenham sensibilidade para olhar e ver a doença dos outros. Temos que dar o exemplo. Temos que praticar esse amor dentro dos nossos lares. Temos que falar com eles, ou que eles vejam que nós nos importamos com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão padecendo nesse mundo. Como eu disse, Jesus já fez tudo. Ele falou bem assim também. Para aqueles casos mais graves, aqueles casos, que não dá só para você orar, Jesus falou bem assim que existe uma casca que só sai com oração e jejum. Está lá em Mateus 17, 21. Então existe uma forma de libertar as pessoas e de libertar os oprimidos. É dessa forma como Jesus falou, com oração e jejum. Mas aquele jejum, eu vou fazer jejum agora a semana inteira pelo meu irmão, pela minha irmã. Aí eu vou lá, começo meu jejum, fico lá sem comer, sem me alimentar e tudo bem. Mostro para todo mundo que estou fazendo jejum. Estou numa campanha de jejum pela vida de não sei o quê. Mas é esse o jejum que Jesus quer? É esse o jejum que Deus realmente quer de nós? Existe uma casca que só sai com oração e jejum. Mas qual é o jejum que o Senhor quer de nós? Abra a palavra de Deus aí em Isaías 58. O pastor falou que eu posso ir até meia-noite, tá? Falou que meia-noite está ótimo. Então, Isaías 58, versículo 6 e versículo 7. Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Então, qual é o jejum que Deus quer de nós? É o jejum físico? Sim, nós precisamos desse jejum. Porque quando nós jejuamos dessa forma, em geral, nós jejuamos pelos nossos próprios problemas. Fazemos campanha pelos nossos filhos, pelas nossas famílias que queremos alcançar, fazemos jejum pela igreja, fazemos jejum por uma graça, enfim, fazemos jejum. Mas olha o jejum que nós podemos fazer na nossa vida e que vai agradar ao nosso Deus. Soltar as ligaduras da impiedade, desatar as cordas do jugo, deixar livre os quebrantados, despedaçando ali aquele jugo que eles levam sobre si. Como que a gente despedaça esse jugo? Pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, auxiliando as pessoas que estão numa situação em que não podem fazer. E ele continua:
Então, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres e desterrados? Quem de nós, né, pode fazer isso? Mas eu digo para vocês que até mesmo para fazer isso nós temos que ter muita sabedoria de Deus. Sempre a direção do Espírito Santo de Deus. Porque sem a direção do Senhor, pode ser como o vídeo que o pastor mandou esses dias. A gente pode estar dando pérolas para os porcos. A gente pode estar dando algo a alguém que não queira receber. Por isso que primeiro nós apresentamos as pessoas ao Senhor, pedimos a Ele a direção do Santo Espírito de Deus para que possa nos conduzir a falar com essas pessoas, a tornar sensível ao nosso coração as dores das pessoas. Porque se você fizer isso desordenadamente, você pode cair em uma armadilha. E eu vou dizer isso porque eu não gosto muito de falar da minha vida, nem da minha experiência, porque isso não conta diante da experiência e da vida dos discípulos de Cristo. Quem sou eu, né? Como a Nora um dia desse falou, quem sou eu? Não chega aqui nem o mendigo do Paulo, nem eu, nem de Pedro, nem de João, nem de nenhum deles. Mas certa vez eu estava saindo da igreja e na outra igreja, não nessa, e alguém chegou para mim e falou bem assim: olha, fulano de tal está precisando muito de ajuda, você tem que ajudar, afinal de contas você é da igreja, você é responsável por essa área, então você tem que ir até lá, tem que ajudar. E aquela pessoa, sabe, ela ficava, e aí a gente já estava fazendo um trabalho, porque a gente já tinha visto que essa pessoa tinha uma carga muito pesada. E aí essa pessoa começou a buzinar. E aí buzinou, que eu acabei entrando. E aí eu fui até lá, eu dei meu apoio, eu busquei a família, eu procurei tudo. Gente, vocês não acreditam que eu trouxe para a minha vida. Eu trouxe um problema enorme. Todos os dias ela descobriu aonde era a minha casa. Todos os dias nós levantávamos, a primeira pessoa que víamos no portão era ela. E ela começou, a partir de um certo tempo, ela ficou violenta. Minha mãe, e aí já tinham, né, levado um dia ela para minha casa, já tinha dado comida, já tinha ido na casa dela, já tínhamos dado uma limpeza na casa, voltamos lá, estava tudo sujo outra vez. E aquilo foi, a minha família virou como é que eu vou te dizer para vocês? Virou uma coisa terrível nas mãos daquela menina. E aí quando ela começou a ficar violenta, e eu, né, conversando com o pastor, porque eu era pastor auxiliar dele, conversando com ele, ele falou bem assim, tipo, o problema é seu. Você buscou o problema, agora resolva. E eu comecei a orar ao Senhor, comecei a orar e clamar a Deus, e clamar ao Senhor, e clamar. Sabe quantos anos isso durou? Anos. Não foram dias, não foram meses, foram anos. Por volta de mais ou menos 7 anos. Todos os dias ela passava, jogava pedra na minha casa. A mamãe trocou os portões. Nós tínhamos uma casa linda ali em Novo México. Era uma casa, né, toda de... Os portões eram abertos, né? Mamãe se achava presa. Trocamos, botamos todos os portões de alumínio, porque ela, né, tive que dar parte na polícia, porque na Bíblia dela, em todos os lugares, estava o nome de toda a minha família. Ela ia no colégio da minha filha, ela passava aqui na oficina de Edivaldo, ela ia onde nós estávamos, todos os lugares ela estava. Foi uma tormenta na vida da gente. Tudo porque eu dei ouvidos a uma pessoa que realmente era da igreja, mas eu não busquei a direção de Deus. Foi até um dia que nós tivemos que chamar a polícia. Deus me tirou lá, me deu o apartamento, mas minha mãe ficou. E minha mãe e minha irmã moravam lá e continuou. E minha mãe começou a acusar a mim e a igreja daquilo. E eu comecei a orar ao Senhor. E um dia eu estava orando, Deus falou assim, é aquela parte, né, que ele fala na palavra de Deus, que se por um
caminho ela tinha ido por 7, ela fugiria da nossa presença. E foi através dessa palavra de Deus, depois de todo o ensinamento que Deus me deu, depois de ter dado parte da polícia, ela não podia chegar perto mais de nós, é que nós nos libertamos. E até hoje, a gente faz o possível para não encontrá-la na rua. Porque se ela lembrar de nós, começa o tormento. Claro que não, porque eu creio que o Senhor Jesus está conosco, que o Senhor Jesus tirou de uma forma tremenda ela da nossa redondeza. Mas minha mãe teve que vender a casa. Eu tive que ir para um apartamento, minha mãe vender a casa para onde ela não sabia que nós estaríamos. Porque eu não pedi a direção de Deus. Eu fui pelo lado, de estar ouvindo uma pessoa. Por isso, até mesmo para a gente ajudar, nós temos que pedir a direção do Senhor. Então hoje, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus, é colocar a pessoa no altar do Senhor. E aí o Senhor vai me dando a direção para aquilo que nós podemos fazer ou não na vida dessa pessoa. E ele continua: e vendo nu o cubras, e não te escondas do teu próximo. Então nós não podemos nos esconder do nosso próximo. Nós temos esperança em nós temos o Senhor Jesus Cristo, e nós temos que falar do Senhor Jesus Cristo, pregar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus conta com cada um de nós, para que possamos fazer a obra dele, para perpetuar a obra do Senhor nosso Deus. E ele continua no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então qual é o jejum que o Senhor quer de nós? É este jejum. Sim, devemos fazer aquele jejum que nós nos abstemos dos alimentos em favor das coisas que queremos, em favor das vidas também. Mas este é o jejum que vai agradar a Deus. Esse é o jejum que vai dizer para os homens: olha, eu me preocupo com você, eu me preocupo com o que você está passando. Vocês já viram a história de um homem que tinha um carro tremendo, e eu acho que algum de vocês já deve ter ouvido isso. E ele vai então entrando pelas ruas, e de repente ele se depara com um montão de lixo e uma criança ali pegando lixo para comer. E ele então fala para o Senhor Jesus, para Deus: olha, Deus, o Senhor não está vendo isso? Aquela criança ali passando, comendo ali do lixo. E Deus fala para ele: foi por isso que eu te coloquei aí, para que você veja, para que você se compadeça, para que você ajude, para que você, através da ação, agrade o meu coração. Muitas pessoas estão sofrendo. Depois dessa pandemia, então, você não imagina o que as pessoas estão passando. E nós temos a obrigação de continuar a obra de Cristo até o dia que Ele nos chamar. Vocês viram hoje a notícia triste da morte da Ludmila. Mas ela acabou a carreira. Ela acabou a carreira. Ela descansou. Agora deve estar lá feliz nos braços do Senhor. Porque ela cumpriu o chamado dela aqui nessa terra até o último instante. Acabou a sua carreira. Guardou a fé. Então é isso que nós precisamos. Perguntar a Deus aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor, faça-nos sensíveis. Faça-nos sensíveis à dor do outro. Porque não é só lá fora que estão sofrendo. Aqui dentro tem pessoas que estão sofrendo. Aqui dentro tem lares que estão sendo destruídos. Aqui dentro tem pessoas que estão desejando ardentemente a presença do Senhor. Precisando de restauração na alma, precisando de cura, precisando de um abraço, precisando da nossa sensibilidade para ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos orar ao nosso Deus.
Senhor, nosso Deus e amado, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E quando o Senhor desperta algo no nosso coração, meu Deus, nós temos que fazer primeiro antes que qualquer outra pessoa o faça. Então, a cada dia, meu Deus, que nós possamos ter a sensibilidade de ouvir o Teu Santo Espírito e ter a direção do Espírito Santo de Deus, para que possamos levar a Tua palavra, para libertar aqueles que estão cativos, para libertar aqueles que estão oprimidos e para anunciar, meu Deus, que o Senhor Jesus cura através do Seu nome ainda hoje. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós só temos que agradecer, porque se estamos aqui hoje, foi porque o Senhor um dia nos tirou do Egito. Um dia o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para a Tua casa. E nós agradecemos. Mas agora nós queremos, ó Deus, ser usados para trazer outras pessoas para a Tua casa. Outras pessoas que estão sofrendo, outras pessoas que estão passando por angústia, por aflições, como nós um dia passamos, para que eles obtenham a paz que excede todo entendimento, que só o Senhor Jesus Cristo dá. Nós agradecemos por tudo, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos louvar a Deus, consagrando ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta, e vamos fazer isso louvando ao Senhor com um cântico grande ao Senhor.